Sejam muito bem-vindas ao podcast A Conversa com Rafaela Peixoto. A minha convidada de hoje, ela é mãe, empresária, ela é coach de desenvolvimento pessoal, palestrante, oradora e, acima de tudo, uma super influencer nas redes sociais. E com certeza tu já conheces ela e adoras seguir o seu lifestyle. Recebam comigo a Andreia Nunes! Andreia, vamos começar primeiro por falar, lá para casa, como é que tu defines a Andreia Nunes? Então, isso é uma pergunta não, é um tema bastante difícil. Eu digo que prefiro sempre que as pessoas me definam, mas pronto, a Andreia Nunes atualmente, que eu acho que a nossa versão está sempre a mudar, não é? Cada ano, cada dia, eu acho que cada semana temos uma nova perspectiva sobre nós, não é? Mas pronto, em primeira mão, mãe e mulher, não é? Acho que isso é a principal coisa que me define e que eu mais tenho orgulho hoje em dia de construir a minha família. Sou dedicada à minha família o tempo inteiro. E claro, acima de tudo, uma mulher que trabalha a autoestima todos os dias, uma mulher que trabalha a sabedoria, portanto a confiança. Eu acho que isso são tudo pontos que nós não nascemos com ele, nós temos que trabalhar, e em todas as fases da nossa vida temos que reforçar algumas coisas, não é? Preocupo-me muito com o meu bem-estar, portanto a Andreia também é saúde, por mim e por aqueles que me amam, não é? Por eu estar cá há muitos anos e poder viver isso também com as pessoas que eu amo. E claro, em constante aprendizagem, acho que isso também me define, que eu gosto muito de aprender, gosto muito de renovar aquilo que eu sou e que eu pensava, e hoje em dia já não me importa nada quando as pessoas dizem o ano passado não dizia isso, e está tudo certo, porque eu nunca mais vou ser a mesma de ontem. Claro, estou em já passou. Constante da minha melhor versão, para mim e para aqueles que me acompanham. Claro que sim, começaste uma boa temática, que é nós reinventarmos todos os dias. Sim. Hoje em dia a Andreia é mãe a tempo inteiro, que atenção, é um super trabalho. Sim. Já foi mãe a tempo inteiro, dona de casa a tempo inteiro, a 200%, e é o maior trabalho que nós temos nas nossas vidas. Criar os nossos filhos, sim, a nossa família, e estarmos por trás para que tudo corra bem. Mas já foste uma boa empresária, continuas a ser uma empresária, sim, ainda, já foste coach de desenvolvimento pessoal e todos os dias tu influencias outras mulheres pelas, claro, tuas redes sociais. Não é? E acima de tudo, e vocês que já acompanham o trabalho da Andreia há muitos anos, com certeza, pelas redes sociais, sentem-se inspiradas acima de tudo pelo lifestyle que a Andreia prega todos os dias, com a família, com o seu bem-estar, a alimentação, o seu treino e toda a sua preocupação do seu físico, do seu mental, de tudo. A primeira pergunta, como é que tu defines autoestima? O que é autoestima para ti, Andreia? Então, a nossa autoestima é a forma que nós nos enxergamos, não é? E como é que nos posicionamos também para o mundo. Uhum. É muito, às vezes não é tão perceptível, mas tu consegues perceber uma mulher que tem autoestima, da forma que ela se cuida, da forma que ela se trata e principalmente da forma também que ela trata os outros, que eu acho, sim, que aquilo que nós exteriorizamos diz muito também sobre nós, não é? Aquilo que nós falamos diz muito, o autocuidado também temos connosco. E nós só damos aquilo que nós temos. Exatamente, cada um depois dá o que tem e tu consegues analisar uma pessoa, como é que ela se cuida a ela mesma, na maneira que ela trata e que ela se entrega para os outros. Portanto, a autoestima acho que é isso, é a forma que tu te comportas na vida e que tu cuidas de ti, não é? Quando tu olhas para o espelho, quem é que tu vês realmente? És a pessoa que está ali a criticar e que podias ser melhor, ou és a pessoa que aceita quem tu és e sabe que pode atingir uma nova versão, mas que estás bem com isso, estás bem com aquilo que tu vês e que tu... Claro. Sempre tiveste essa percepção da vida? Sempre foi fácil para ti dizer vou acordar, vou-me cuidar, vou ter cuidado com os outros, ou nem sempre foi assim? Cuidado com os outros, sim. Uhum. E até certa parte eu achava que isso me prejudicava e etc. Hoje em dia já vi que isso é um mega poder, benefício, sim, porque sim. Porque tu tens a capacidade de, ainda estando mal, ainda teres sido magoada, ainda teres sido traída, conseguires enxergar o melhor noutra pessoa, o melhor no mundo, na fé, não é? É lindo. Acreditares nisso, eu acho que é mesmo uma capacidade que tu tens que ter. Mas pronto, eu acho que no geral fases boas e fases menos boas, isso também depende do ambiente que estás, das pessoas que escolhes para estar ao teu lado, pode influenciar a forma que tu te vês. Eu acredito que algumas fases da minha vida não me vi como eu me deveria ter visto, mas estamos em constante aprendizagem, não é? Acho que isso fez parte. E hoje em dia tenho muito mais cuidado quando eu olho ao espelho, porque eu acho que isso é que vai ditar também aquilo que nós vamos viver. Nós somos as primeiras que temos que acreditar, somos as primeiras que temos que olhar e dizer não, tu és capaz, não, isto é uma fase, não, isso não vai definir a tua história, não é? Isto é um período
E acho que isso é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. E treinares, Sim. teres cuidado com a tua alimentação, sempre fez parte da Andreia Nunes como um todo? Ou foi mais para a frente quando também tiveste que te policiar com as pessoas com quem que estão à tua volta? Quais são os ambientes que tu bebes? Como é que tu te enxergas? Como é que os outros te enxergam? Quando tu começaste a fazer esse teu trabalho de desenvolvimento pessoal, começaste a fazer essa maior análise da tua alimentação e do treino? Então, eu sempre fui atleta, não é? Eu comecei a ser federada, primeiro fui em balé, muito nova, estive mesmo em conservatória, e depois futebol. E no futebol nós temos que ter muita disciplina, muita concentração, e eu percebi que ter saúde, ou seja, eu melhorar a minha saúde, dava mais capacidade. Então logo aí eu percebi que aquilo era um bom aliado para mim. Portanto, quanto mais saudável eu me alimentasse, quanto mais eu dormisse, quanto mais eu tivesse hábitos saudáveis, mais performance eu conseguia ter. Então isso ajudou-me bastante. Mais tarde, a seguir eu deixar o futebol, que eu já estava a trabalhar, talvez fui um bocadinho pela parte estética, que é normal, começamos aquela parte em queremos estar mais bonitas. É a melhor consequência que nós temos. Mas hoje em dia eu acho que é mesmo, está aliada mesmo ao meu bem-estar, principalmente à minha longevidade. A forma, qual é a avó que eu vou ser, se consigo me levantar sozinha da cama um dia mais tarde. Exatamente. E principalmente a forma como eu me trato é a forma que os outros me vão tratar. Se eu não tratar bem de mim, da minha saúde, do meu corpo, como é que eu quero que os outros me tratem bem? Se eu própria sou a primeira que não me trato bem, não tenho a minha saúde como prioridade, como é que os outros vão ver isso? Exato. Percebes? Eu dou o melhor a mim mesma. Pegaram? Isso é muito importante que ela falou. É mesmo. É que eu dou o melhor a mim mesma e eu não aceito que os outros não me deem o melhor também. Aí eu acho que isso é uma chave, é uma virada de chave. É uma super virada de chave. E que nós, e a Andreia faz isso muito bem nas suas redes sociais, que influencia milhares de mulheres a realmente terem cuidado com elas próprias para depois saberem quem é que vai estar à volta delas, que vai cuidar delas. Exatamente. Eu já não como qualquer coisa, então eu também não vou aceitar. Não vais aceitar qualquer pessoa na tua vida, qualquer situação na tua vida, e nem te vais chatear tão pouco, não é? Verdade. Com situações talvez menos agradáveis ou que talvez em tempos sofresses mais e hoje em dia já desvalorizas, não é? Como é que se faz esse trabalho de desvalorizar situações hoje em dia e nós nos colocarmos como prioridade sempre? Prioridade, temos que estar bem na nossa cabeça, temos que estar bem no nosso emocional para não deixar que o que acontece à nossa volta nos possa influenciar. Então, eu acho que isso parte um bocadinho também da forma da energia que a gente dá às coisas. Porque coisas más vão sempre acontecer e eu costumo dizer que a vida é mesmo isso, tal como o nosso coração tem altos e baixos, a nossa vida também vai sempre ter. Agora, a forma que tu lidas com isso e onde tu canalizas a tua energia é que vai dizer tudo. Por exemplo, imagina que alguém te faz uma coisa muito mal, uma traição muito grande. Tu tinhas como te vingar da pessoa e até deixá-la pior do que aquilo que ela te fez, porque tinhas essas ferramentas à tua mão. Mas tu escolhes assim, olha, esta energia que eu quero canalizar, para me vingar nisto, eu vou fazer uma pessoa feliz, vou fazer uma coisa de bem. Vou fazer uma ação que realmente traga energia positiva de volta, exatamente. E nós, ao fazermos esse trabalho, acaba por minimizar aquele problema que não deixou de haver, e não quer dizer que tu não tenhas que posicionar em relação àquele problema, tirá-lo da tua vida, tomar alguns limites, mas a tua energia não está lá. A tua energia está no bem, está focada no bem, e tu de alguma forma vais escolher isso também. Então eu acho que essa é a minha principal forma de hoje em dia olhar para os problemas e de me afastar daquilo que me faz mal. Eu já não dou tanta importância a isso porque eu tenho outras coisas boas para fazer. Outras prioridades, exatamente. Não é? Claro. Para quem não entende tanto de energias ou para quem é um pouco mais cético, energia eu acredito que seja o que nós queremos acreditar. Onde é que a nossa cabeça tem o foco? Onde tu mantens o foco. Onde é que tu mantens o foco? Então, se aquela pessoa, aquela situação te faz mal, não queremos essa energia para nós, não queremos esse foco, então desfocamos-nos e vamos procurar um foco melhor e alguma coisa que nos faça sentir melhor e vamos encontrar outras ferramentas com certeza, não é? E como é que tu poderias ensinar lá para casa as mulheres terem maior senso de merecimento? Existem técnicas, estratégias? Sim, então... Além disto tudo que nós já demos bastantes técnicas. Para isso elas têm que também aceitar que tudo na vida que temos é merecimento. Eu acho que isso é uma coisa muito dura de se ouvir, mas tudo o que nós vivemos atualmente é o nosso merecimento que já que fala. Portanto, a casa que nós temos é o nosso merecimento, o marido que nós temos é o nosso merecimento, os filhos que nós temos é o nosso merecimento, o dinheiro que temos na conta é o nosso merecimento. Portanto, tudo isso é uma consequência daquilo que a gente já escolhe. E quando tu percebes isso pode ser bom porque tu dizes, uau, eu nisto sou grata, mas também dá-te a capacidade de, olha, isto não está tão bem, eu não estou no casamento que eu quero, eu não estou na casa que eu quero,
e dá-te a capacidade de dizer assim, ok, mas eu posso mudar isto, basta eu dizer que eu também consigo fazer isso. Que eu mereço melhor. Então isso é o primeiro passo, é tu dizeres que, ok, eu sou Exato. responsável por isso, é a autorresponsabilidade sobre aquilo que tu vives e que tu podes estar a viver. E depois, quando tu começas a perceber isso e percebes que é de ti, não foi do azar que tiveste aos 18 anos de escolheres o marido errado, do azar que tiveste porque tinhas um trabalho que não te deu tempo de educares os teus filhos, do azar que tiveste de estares naquela empresa e não te podias despedir porque tinhas vantagens no futuro. Portanto, quando tu paras de pôr a culpa no exterior e tu percebes que tu és responsável por criar aquilo que tu queres viver, aí eu acho que começas a desenvolver aquela capacidade, ok, então se eu não conseguir, como é que isto se faz? E procuras. E começas a tentar e vais cair, vais fazer algumas coisas que não estão bem, mas é aí que tu vais em busca daquilo que tu queres viver. Portanto, quer seja que estejas obcecada por ter uma boa relação, quer seja que estejas obcecada por ter uma boa vida para ti e para os teus filhos, mas aí tu vais atrás, aí tu não vais continuar a culpar o resto, não é? Exato, é um pouco duro quando nós dizemos tu tens a vida que tu mereces. Exato. Mas faz muito sentido quando a Andreia explica toda esta envolvência que nós, se queremos mais, temos que nos propor a mais. E muitas das vezes nós não nos propomos por medos, por crenças, porque estamos obcecadas também ou ligadas muito a um passado e não queremos sair dele. E não estás nesse ambiente, porque todas as suas amigas também têm casamentos que não são bons, porque todas têm uma casa que também não é assim tão boa, e todo aquelas que elas veem nas redes sociais, então acabam por justificar o insucesso delas e põem-se num papel de vítima na vida das outras pessoas. E espelham-se nas outras, exatamente. Qual é que seria a tua dica para, por exemplo, neste caso, alguém que realmente quer sair no relacionamento, quer ter uma casa melhor, quer dar uma melhor educação aos filhos, porque nós às vezes achamos, caramba, está tão difícil dar educação aos meus filhos, isto e aquilo, e nós não olhamos para nós mesmos. Como é que nós estamos a reagir com os nossos filhos? Como é que está a ser a nossa comunicação com os nossos filhos? Como é que está a ser a nossa atenção plena ou não para com os nossos filhos? Eles só são um reflexo. E é engraçado, porque a nossa vida é um reflexo de como nós nos posicionamos, certo? Claro. Então, qual é que seria a tua dica para essa mulher que toda a sua ambiência é de vitimização, de reclamação, de uma frustração de não quererem sair e ir para melhor? Qual é que seria a tua melhor dica para essas mulheres? Essa mulher que dentro diz, eu quero realmente desbravar, eu sinto que consigo mais, eu sinto que mereço mais, mas está com essa ambiência toda. Eu acho que a ambiência é a primeira coisa, principalmente, que tu deves mudar. Portanto, o ciclo de amigas e mesmo os espaços que tu frequentas. Portanto, qual é os espaços que tu frequentas? Quando tens tempo, vais para o cafezinho, vais sair à noite com as amigas, aquele ambiente noturno, o que é que esse ambiente te traz? Claro. Estás à procura de uma pessoa melhor, mas depois vais para a noite procurar essa pessoa que já tem esses hábitos. Eu acho que é muito isso, que sítios é que eu estou a frequentar? Exatamente. Porque nós, para nos rodearmos também de pessoas boas, não é? Tu também tens de tornar essa pessoa boa, não é? Primeiro tu tens de tornar e depois tu... Então é começar eu própria, não, eu vou-me desenvolver nisto, eu vou ter a capacidade disto, eu vou-me treinar mais, eu vou estudar mais sobre finanças, aquilo que eu quero desenvolver, mais sobre relacionamentos, eu vou-me tratar sobre as crenças que eu tenho, aquilo que me vou estar neste relacionamento abusivo, eu vou-me curar disto. E depois sim eu vou colher, porque muitas pessoas ainda sangram e já querem ajudar o outro, já querem procurar o próximo passo, sem se primeiro cuidarem delas, curarem, para depois sim irem para esse próximo passo. Então depende da área da vida que a pessoa realmente quer mudar, às vezes até é tudo, não é? Chegas a um patamar em que estavas naquela bola de neve e já está tudo mal, não é? Exatamente. Mas tu tens de começar por um lado, nem que seja pela tua saúde. Eu digo assim, olha, se tu melhorares só um bocadinho a tua saúde, a tua autoestima melhora. Quando a tua autoestima melhora, há certas coisas pequenas que já não vão servir para ti, há amizades que já não servem para ti, há relacionamentos que já não servem para ti, há espaços que já não servem para ti. Isto depois é uma bola de neve, tu começas a te sentir confiante, olha, eu consegui isto, eu consegui perder 10 quilos. Aquilo já te gera em ti eu sou competente, eu consigo. E depois para outra área da tua carreira também. Vais-te sentir que agora estou nesta posição, eu quero estar ali onde está aquela pessoa. Eu vou conseguir, eu vou me tornar capacitada, porque isto depois é uma bola de neve também. Portanto, há uma bola de neve para o mal e há uma bola de neve para o bem. Exato. Agora tu tens é que começar sempre por os pequenos passos. Exato. Às vezes não é uma coisa milagrosa que vai acontecer na vida, não é um evento super emocionante que tu vais, pode-te ajudar, mas isso depois não te mantém nesse nível. Agora tu tens é que começar a fazer logo e a aplicar na tua vida pequenas coisas. Não, olha, a partir de hoje, este nível de amizade não quero. Olha, não vou aceitar mais pessoas que me falem mal de outras pessoas. Isso é um princípio. Exato. E começar a ser fiel com isso. Mesmo a tua melhor amiga, aquela de infância,
não é que tu tenhas que ser má, não, mas tu começas-te a afastar ligeiramente, porque sabes que aquilo já não é o estilo de vida que tu queres viver e tu tens de te afastar disso. Aquele grupo de amigas que só fala mal dos maridos, que não sei o quê, que estão sempre Tu insatisfeitas. não queres ser essa mulher. Também não quer, porque eu acredito que o amor existe, eu acredito que eu vou ter o homem que eu mereço, eu acredito que este homem está à minha espera e eu tenho de me tornar nesta mulher que também acredita nisto. Então, vou-me afastar um bocadinho desse grupo. Esse grupo eu não vou falar sobre relações, vou falar sobre dieta. Pronto, e nós escolhemos e vamos nos posicionando sobre a pessoa que nos queremos tornar, mas acho que é por pequeninas É começar por mudarmos a pessoa que nós queremos nos tornar, para depois toda a nossa ambiência se mudar, e aos pouquinhos a gente vai se identificando mais com uns, identificando mais com outros, menos, vamos retirando algumas pessoas e algumas situações ou alguns ambientes da nossa vida e outros vamos mantendo ou melhorando ou começando outros. Falaste num ponto interessante que é: um evento não vai ser aquela grande chave, não vai ser um evento que te vai fazer mudar. E de facto, não é um evento, somos nós mesmos. Os eventos servem para nós, talvez, abrirmos um bocadinho a nossa mentalidade. Despertar. Para nos sacudir um pouquinho. Vamos sacudir e vamos acordar a Andreia, a Rafaela que está dentro de ti. Só que depois, se saem dos eventos e depois não aplicam nada daquilo, ou não fazem até uma checklist, tu falaste no evento WISE, para quem não foi, também não vou contar mais, que uma grande virada da tua vida foi um checklist que tu fizeste, não é? E eu adoro essa tua estratégia, porque eu já fiz, aliás, eu sem saber, eu acho que fiz isso em criança, quando eu coloquei no meu diário desde pequena, eu escrevo bastante, coloquei como é que era o homem que eu queria, como é que eram os filhos, quantos seriam, com que idade eu iria ter, então é muito real. Isto eu não entendo tanto das leis das atrações, das neurociências, mas existem estudos e nós já partilhámos bastante sobre este assunto, sobre essa checklist ser poderosíssima. Conta um bocadinho sobre como é que tu fizeste essa tua checklist e para quem está lá em casa poder ter aqui um exercício prático para, acorda, vamos mudar de vida, vamos transformar aquilo que nós queremos em realidade, co-criar a nossa realidade. Sim. Então essa checklist eu fui um bocadinho forçada a fazer pelo mentor, não é? Porque eu ia lá para a minha marca ser super famosa na China, era o meu objetivo é que a marca chegasse à China, estava numa fase da minha vida um bocadinho magoada com a vida pessoal, não é? Então estava-me a vingar na minha carreira e muito bem, que também aprendi muita coisa. Também ajuda, desfocas da dor e focas naquilo que era bom na minha vida, era a minha empresa, não é? Portanto o sucesso que eu já estava a ter. Mas depois ele queria exatamente falar, porque é o que ele diz, uma roda para andar não pode ter picos, não é? Então qual era esse pico que estava na minha roda? Eu falei da minha relação naquela altura, não é? Que não era o ideal, mas pronto, eu acreditava que as coisas se resolviam, exatamente. E ele disse, não, tu tens exatamente a relação que tu mereces ter. E eu não estava conformada aquela dor com aquilo. E ele disse, sabes uma coisa, se tu não sabes exatamente aquilo que tu queres e aquilo que tu mereces, e se não escreveres hoje aquilo no papel, não vais ter essa relação, porque tu estás-te a provar que tu não mereces essa relação. Portanto, tu tens o homem que tu mereces. E se tu não escreveres aí exatamente aquilo que tu mereces, então tu nunca vais ter. E então assim foi, eu escrevi exatamente tudo aquilo que eu achava que um homem tinha que ter e não ter. Não tinha redes sociais, queria empresário, queria um homem que tivesse uma filha. Bem, escrevi imensa coisa e naquela altura foi até um bocadinho controverso, porque eu estava ainda numa relação, não é? Mas eu tomei aquela decisão de realmente a pessoa que eu estou não é a pessoa que vai ficar comigo. Eu sei que isso está no meu coração. Sentias. E já tínhamos terminado e voltado muitas vezes, mas eu sabia que aquilo já era mais uma emoção e um afeto. Como é que tu ganhas afeto? Anos com uma pessoa. Ficas apegado, não é? Ficas presa. Dependência, estás com a dependência emocional daquela pessoa, de ser o pai do filho, essas coisas todas. Mesmo sabendo que aquilo já não é o bom para ti, é aquela coisa de, olha, eu estou aqui e vou ver no que é que dá. Mas quando nós vamos ver no que é que dá, aquilo pode demorar 5 anos, 10 anos, e quanto tempo é que a gente perde nisso, não é? Quanto da nossa saúde se perde nisso, quanto da nossa o tempo, e dele também, porque se tu já sabes que não és a mulher dele, então tu também estás a ocupar um lugar que não é teu. Exatamente. Então talvez eu não fosse a mulher para aquela pessoa também, porque eu não estou feliz, aquela pessoa, se eu não estou feliz, também nunca vai estar feliz, que eu acredito no princípio da relação, para estarmos felizes, os dois temos de estar felizes. Andreia, dizes uma frase para inspirar lá em casa as mulheres a serem melhores, a terem mais autorresponsabilidade, mais senso de merecimento e autocuidado, autoestima para com elas mesmas. Uma frase. Mas vou deixar uma mini frase e depois vou deixar umas palavrinhas. Umas palavrinhas, Então, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isto é palavras de
deixadas na Bíblia, e que eu me foco agora muito nisso. Repete outra vez. Quem dá alívio aos outros, Quem dá alívio aos outros. Ai, alívio. Quem dá alívio alívio receberá. Portanto, o que é alívio? Alívio é qualquer situação da tua vida, quer seja numa fase da tua vida da carreira, da relação. Portanto, o alívio que tu deres ao outro, se fores leve para os outros, exatamente, é toda a alívio leveza vai chegar que receberás. E viveres sobre esse princípio, e há de pensar em quantas vezes tu precisaste de alívio e quantas vezes tu também deste alívio, dá-te assim um senso de será que eu estou realmente a fazer as coisas certas na minha vida, não é? Sim. Quantas crianças eu dei alívio nesta vida, quantas famílias eu realmente ajudei para agora pedir ajuda para a minha família, não é? Portanto, isso é um princípio que a mim estás sempre canalizada na energia certa. É muito difícil tu arruinares a tua vida se a tua energia estiver canalizada no bem. É impossível. Tu estás tão obcecada em fazer bem aos outros, em trazer alívio para os outros. Agora, também não podes viver só a vida focada nos outros. Exatamente. Mas é um bom princípio para... Todos somos pecadores, não é? Em vez de pecares aqui, quando digo pecar, pode ser numa comida que não é boa para ti, não é? Claro. Há tanta coisa que te faz pecar e que não é saudável para ti. Se tu começares a ver isso e nessas pequenas coisas e a cuidares de ti, acho que dificilmente tu não crias um bom ambiente para ti, para a tua vida, não te tornas também uma inspiração para aqueles que te rodeiam. Não, a minha mãe fazia isto, a minha mãe ajudava nisto, a minha mãe sempre acreditou que vinha uma coisa melhor, ela sempre disse, olha, não te foques nessa coisa má, há uma coisa boa para vir, então faz o bem na escola, dá aulas, partilha aulas com aquele menino que precisa. São princípios tão bons e tão básicos, mas que a gente hoje em dia é muito... desvaloriza a vida da tua rápida. Foca naquilo que é bom, tens que ser o melhor, não sei o quê, mas o melhor é nas coisas boas, exato. Então, acho que é o melhor conselho que eu posso dar às pessoas hoje em dia, é aquilo que também me tem ajudado. E se hoje em dia eu estou a viver a vida que eu sempre sonhei, que eu posso mesmo dizer isso de coração cheio, acho que é por isso, é porque eu sempre me foquei naquilo que é o bom no geral. Eu não me preocupo nas coisas a curto prazo, no longo prazo, e a minha energia sempre está canalizada. Podes-me fazer mal, mas eu sempre vou canalizar a minha energia para o bem. Podes dizer-me o mal, podes me criticar, eu vou tentar tirar o melhor disso que tu me estás a dizer. Isso é muito bonito, isso é muito maduro, porque eu lembro-me de uma entrevista que tu deste, tu falaste que em tempos, quando eras mais nova, tu entregavas tanto para os outros que sentias que a entrega dos outros não era a mesma e que sofrias com situações às vezes de bullying na escola e etc. E é muito bonito, porque naquela época não sabias canalizar essa energia, mas já estavas a fazer o bem e estavas no caminho certo. Não podias era focar nessa energia do que os outros não, porque às vezes nós não recebemos daqui, mas vamos receber dali. E é esse o foco. E um brinde a nós, um brinde à vida e um brinde a novas energias, e que as pessoas tenham sempre consciência de que praticar o bem virá. Não era necessário. Acho que é que aconteceu aqui. Transbordou, foi com tanta energia que transbordou. Não era suposto.